Olá, alunos e alunas. Sejam todos e todas bem-vindos a mais uma aula de contabilidade tributária. Senhores e senhoras, hoje nós continuaremos o nosso assunto, né? Continuaremos a nossa discussão sobre o Simples Nacional, que é um dos regimes de tributação adotados no Brasil, né? Nós temos hoje no Brasil o lucro real, o lucro presumido, e nós temos o Simples Nacional, que é regido pela Lei 123 de 2006. Neste regime, há uma simplificação e unificação da tributação, né? Neste regime, o contribuinte ele vai pagar em uma única guia vários tributos, tanto a tributação como o recolhimento ele é de forma unificada, e pode optar por este regime aquelas empresas que têm faturamento anual com limite até 4.800.000, ou seja, as microempresas e empresas de pequeno porte. Há algumas atividades econômicas, né, que há impedimentos para que elas possam utilizar o Simples, ou seja, para algumas atividades econômicas não é permitido a adoção do Simples Nacional como regime de tributação. Senhores, é importante, né, neste contexto, abordar com vocês que o Simples Nacional é um regime simplificado, mas ele tem sim as suas particularidades, né? Então vamos lá. O Simples Nacional, como nós já vimos em outras aulas, nós temos 5 anexos, sendo o anexo para atividades do comércio, né? Então nós temos 5 anexos, né? Sendo o anexo 1 comércio, ou seja, para aquelas empresas que têm atividade comercial, né, é utilizado o anexo 1. Aquelas empresas que compram mercadoria para revender. Agora, as empresas que são indústria, né, as indústrias em geral, é o anexo 2. E nós temos aquelas empresas que prestam serviços, que são as prestadoras de serviço em geral. Para essas empresas, nós temos a seguinte observação. Para as prestadoras de serviço, para algumas prestadoras de serviços relacionadas lá no artigo 18, no parágrafo 5, né, D, 5B e 5D, anexo 3, para as prestadoras de serviços no parágrafo 5C do artigo 18, anexo 4. E assim também tem um parágrafo do anexo 5, ou seja, o contador, o profissional contábil, para identificar qual anexo enquadrar o contribuinte, prestador de serviço, ele tem que olhar a classificação da atividade econômica relacionada nesses anexos 3, 4 e 5, tá bom? Dando sequência aqui, meus queridos, então nós temos também, que é o nosso tema de hoje, né, o fator R. Mas o que vem a ser o fator R, que é o nosso tema de hoje, né? O fator R, ele é uma situação aplicada, né? O fator R é uma situação aplicada a algumas atividades econômicas, ou seja, algumas atividades econômicas que lá na Lei 123 de 2006 está lá no anexo 5, conforme o inciso 5 e do artigo 18, né, como auditoria, jornalismo, engenharia e outras atividades que você tem que ir lá para ver, para algumas atividades econômicas é aplicado o fator R. O fator R diz o seguinte: ele fala sobre a alternância, certo?
a alternância entre o anexo 3 e o anexo 5. Ou seja, dependendo do fator R, essas atividades serão tributadas pelo anexo 3 ou pelo anexo 5. Mas como que você vai saber qual anexo tributar? Vai depender do fator R. Então, lá na lei fala o seguinte: as atividades de prestação de serviço que se refere ao inciso 5i serão tributadas na forma do anexo 3 desta lei complementar, caso a razão entre a folha de salários e a receita bruta da pessoa jurídica ser igual ou superior a 28%. Então, a razão da folha de pagamento e a receita bruta, certo? Agora, se a razão entre a receita bruta, entre a folha de pagamento e a receita bruta for inferior a 28%, certo? Será tributada pelo anexo 5. Então vamos entender essa alternância do fator R na prática. Então eu trouxe aqui um exemplo de fixação, onde uma empresa de auditoria, cuja atividade está elencada lá no inciso 5i, ou seja, o fator R, galera, atenção, ele não é aplicado para todas as atividades de prestação de serviço. Ele é aplicado somente para as atividades elencadas no inciso 5i do artigo 18 da Lei 123 de 2006. Então vamos lá. No nosso exemplo de fixação, suponha que uma empresa de auditoria, nos últimos 12 meses, ela teve um faturamento de R$1 milhão, ok? Agora vamos atentar a algumas informações. O objetivo é calcular o imposto do mês de janeiro, simples do mês de janeiro, sabendo que o faturamento mensal dessa empresa foi R$100 mil, né? Vamos lá, os últimos 12 meses foi 1 milhão. Então, pessoal, vamos lá. Qual é o anexo dessa atividade? O anexo dessa atividade original é o anexo 5. Só que eu tenho que aplicar o fator R para eu identificar se haverá alternância para o anexo 3. Então vamos lá. Veja que o anexo 3 ele começa em 6% a tributação. O anexo 5 ele já começa em 15,5%, ou seja, o anexo 5 ele tem alíquotas maiores. Então é uma forma de o governo dar um benefício para essas empresas que têm uma folha de pagamento volumosa. Ele fala: olha, contribuinte, você tem uma folha de pagamento volumosa, você tem muito, o teu gasto é excessivo, então eu vou conceder para você a possibilidade de você pagar menos imposto, aplicando o anexo 3. Se a razão, por isso tem o fator R, para calcular o volume da folha de pagamento do contribuinte. Então vamos calcular aqui o fator R para a gente identificar, né, qual que é a razão, qual que é o fator R. Então vamos calcular o fator R. O fator R é a razão entre a folha de pagamento, né, conforme nós vimos aqui, ó, razão entre a folha de salários e a receita bruta. Então, folha de pagamento dividida pela receita bruta. Substituindo, qual que é a folha de pagamento? Outra observação importante, atenção, atenção. Atenção agora no que eu vou falar. Atenção. Você vai pegar para calcular o fator R, certo? Você vai pegar lá no inciso 5. Para cálculo da razão que se refere o artigo 5J e 5M, que fala do fator R, serão considerados respectivamente os montantes pagos e auferidos nos 12 meses anteriores. Então, para calcular o fator R, você vai considerar a receita bruta anterior e também a folha de pagamento dos últimos 12 meses. Aqui no nosso exemplo,
a gente tem a informação de que a folha de pagamento do mês é 40 mil, né? Mas a folha dos últimos 12 meses, né? É 480 mil. A folha de pagamento dos 12 meses. Então, em um ano, nos últimos 12 meses, esse contribuinte pagou 480 mil de folha de pagamento. Então, eu vou considerar aqui no nosso cálculo do fator R, né? Eu vou considerar o cálculo do fator R, FOPAG igual 480 mil dividido por, né, 480 mil dividido pela receita operacional bruta. Então vai ser 480 mil dividido por 1 milhão de reais. Veja. Afinal de contas, qual que é o fator R? Lembrando que em percentual falando, né, você tem que multiplicar por 100. Então vamos lá, 480 mil dividido, né, aqui ó, multiplicar por 100. Dividido por 1 milhão de reais, nós teremos um percentual de 0,48. Vezes 100, nós temos um fator de 48%, galera. Aí a pergunta que a gente faz: 48% é superior ou inferior a 28%? Veja que é superior. Então, se é superior, significa que a folha de pagamento desse contribuinte ela é relevante. Então, logo, será tributado pelo anexo 3, porque o fator R é superior a 28%. Então, para cálculo dessa empresa, não vai ser mais o anexo 5, e sim o anexo 3, porque o fator R é superior a 28%. Então, pessoal, eu vou ter que achar o seguinte: qual a faixa? Essa é a pergunta que eu faço, né? Qual a faixa que eu vou enquadrar essa empresa? Mas para que eu preciso? Para eu calcular a alíquota efetiva. Então, lá no anexo 3, né? A nossa faixa, a nossa receita bruta dos últimos 12 meses foi 1 milhão de reais. Então, lá no nosso anexo 3, a 1 milhão de reais está dentro da faixa de número 4, quarta faixa. Então é 16% e eu vou usar a dedução de 35.640. Lembrando que tem uma diferença muito importante que você deve atentar, que dentro da lei 123 de 2006 do Simples Nacional, você tem os 5 anexos, né? E esses anexos, eles trazem uma alíquota. Esta alíquota não é efetiva. Essa alíquota é a alíquota nominal. Então, você vai utilizá-la para calcular a alíquota efetiva. Veja que é 16%. Então, vamos fazer o cálculo? Então, eu vou pegar lá. Eu tenho que... A faixa, nós vimos que é a quarta, né? Então, vamos lá. Eu tenho que identificar qual que é a alíquota, né, efetiva. Então eu vou aplicar aquela fórmula que vocês já conhecem, né? Que é o quê? Receita bruta, né? Menos parcela a deduzir, dividido pela receita bruta, vezes 100. Vamos lá. Qual que é a receita bruta? Então, a nossa alíquota efetiva será, né, 1 milhão menos. Qual que é a parcela a deduzir? Pessoal, uma correção aqui, tá? A fórmula não é essa, não. Então, vai ser o seguinte.
Eu vou corrigir aqui para vocês. Na verdade, você vai considerar a seguinte fórmula para calcular a alíquota efetiva, tá? Só um momentinho. Você vai considerar a seguinte fórmula: receita bruta dos últimos 12 meses, né? Você vai considerar a receita bruta dos últimos 12 meses, vezes a alíquota nominal, que é aquele cálculo que vocês fizeram lá na N2. A alíquota nominal, né? Menos, né? Aqui, ó, receita bruta dos últimos 12 meses, né? Deixa eu colocar aqui em cima, para ficar fácil para você entender. Eu vou apagar e refazer de novo, tá? Para ficar claro o desenvolvimento da resolução. Pessoal, vamos lá, eu vou fazer novamente, tá? Então tá, nós vimos que conforme o anexo, né? Conforme o fator R será tributada pelo anexo 3. Ok, vamos lá, anexo 3. Ok. Nós vimos que a alíquota nominal do anexo 3 está na faixa, na quarta faixa, né? O faturamento de 1 milhão. Está na quarta faixa. Nós vimos que a alíquota nominal desse anexo é 16%, né? A gente pode ver aqui, ó. O anexo 3, 16%. E a parcela a deduzir é 35.640. Então, nós vimos aqui que a parcela a deduzir é 35.640. Então, vamos agora para a fórmula, porque essa daqui é a alíquota nominal. Então, eu preciso achar a alíquota efetiva. Mas qual que é o cálculo para achar essa alíquota efetiva? A fórmula que você vai usar é a seguinte: é a receita operacional bruta dos últimos 12 meses, ok, vezes a alíquota nominal vezes a alíquota nominal, né? Menos a parcela a deduzir dividido pela receita operacional bruta dos últimos 12 meses. É assim que você vai fazer, tá bom? Então vamos lá. Substituindo aqui. Qual que é a receita operacional bruta dos últimos 12 meses? 1 milhão. Então, 1 milhão vezes 16%, né? 16% menos 35.640 dividido por 1 milhão. Vamos fazer o cálculo para ver qual que é a alíquota efetiva que a gente chega. Então, se você fazer esse cálculo, né, você vai ter lá 1 milhão vezes 16% menos 35.640 dividido por 1 milhão de reais, né? 1 milhão vezes 16% menos 35.640, que dá 124.360, dividido por 1 milhão, né? Vai ser igual, dividido por 1 milhão, né? 1 milhão vezes 16% igual a 124.360, dividido por 1 milhão vezes 100, né? Nós não podemos esquecer, né, que aqui, ó, eu tenho que depois multiplicar por 100 para achar o indexador, vezes 100, nós chegamos à alíquota efetiva de 2,44%. Então, perceba que a nossa alíquota efetiva é 12,44%. A nominal é 16%, mas a alíquota que você vai
aplicar sobre o Simples, é 12,44%. Aí basta eu aplicar essa alíquota no faturamento do mês. Então, né, aplicando essa alíquota no faturamento do mês, nós chegaremos, né, vamos lá, aplicando a alíquota no faturamento do mês, né? Então, nós achamos lá 12, a nossa alíquota efetiva foi 12,44, né? Por cento. Aí eu vou aplicar essa alíquota no faturamento do mês, que é 100 mil reais. Aí você pega 100 mil reais, certo? Vezes 12,44%, né? 100 mil reais vezes 12,4%, o imposto do mês é 12.440 reais, tá? Então esse é o nosso imposto. Agora, senhores, vamos supor, tá bom? Uma suposição que essa folha é 10 mil por mês e não 40, tá bom? Eu vou apagar tudo aqui para a gente recomeçar a nossa análise. Então vamos supor que não é 40 mil, é 10 mil a folha de pagamento, né? Então, não é 480 mil ao ano, vai ser 120 mil, que é o gasto com folha de pagamento ao ano. Então vamos aplicar o fator R de novo? Então como que é? Folha de pagamento dividido pela receita bruta. 120 mil dividido por 1 milhão. Quantos que dá, afinal de contas? Quantos que vai dar 120 mil dividido por 1 milhão? 120 mil dividido por 1 milhão, nós chegamos, vezes 100, tá? Não pode esquecer, ao percentual de 12%. Aí a pergunta, 12% é superior ou inferior a 28%? Que é o que nós definimos lá do fator R. É inferior, então vai ser anexo 5. Veja que nessa condição, como o volume da folha de pagamento não é tão relevante, tão volumoso, o governo fala, então você vai pagar mais imposto. Então, eu vou considerar o mesmo cálculo, só que eu não vou tributar a mesma metodologia de cálculo, só que eu não vou tributar pelo anexo 3, e sim pelo anexo 5. 1 milhão está em qual faixa? 1 milhão também está na quarta faixa. Só que em vez de ser 16% da alíquota nominal, eu vou utilizar 20,50% da alíquota nominal e 17.100 de parcela a deduzir. Então, como que eu vou faturar? Eu vou faturar da mesma forma, meus queridos. Eu vou chegar aqui, né? Vamos lá. 1 milhão... aplicando a forma, né? Que é a receita bruta dos últimos 12 meses. Qual que é a alíquota nominal? Só um momentinho. Alíquota nominal, 20,50. Então, fazendo o cálculo lá. Então, vamos lá. 1 milhão... vezes, qual que é a alíquota nominal? 17. (20,50) 17,100, né? 20,50. Então aqui é 20,50. Deixa eu... aqui, ó, é 20,50%. Qual que é a parcela a deduzir? Nós vimos que a parcela a deduzir do anexo 5 é 17,100. Menos 17,100 dividido por 1 milhão. Vamos fazer o cálculo para a gente ver? Então tá, 1 milhão. 1 milhão vezes 20,50%
menos 17.100. 187.900 dividido por 1 milhão, né? 1 milhão vezes 20,50% menos 17.100 dá 187.900. 187.900 dividido por 1 milhão de reais, nós chegamos ao indexador de 0,18. Mas lembre-se que para você chegar no percentual, você tem que multiplicar por 100. Vezes 100, então, a nossa alíquota efetiva será 18,79%. Veja, agora, o meu imposto do mês vai ser 100 mil vezes 18,79%, né? 100 mil vezes 18,79%, o nosso imposto vai ser 18.790. Ou seja, senhores, né? Dos 12 mil e pouco que estava naquela outra situação, quando o fator R era superior a 28%, agora, como a nossa folha de pagamento é inferior a 28%, eu vou pagar mais imposto. Esse é o sentido do fator R, tá bom? Então é isso, pessoal. O fator R é a questão do volume da folha de pagamento. Se for superior a 28% a razão, anexo 3. Você vai usar o anexo 3. Se for inferior, 28%, a 28%, anexo 5.